A pauta agora é a guerra na Síria. A vitória anunciada pelas forças do governo da Síria em Alepo expôs o lado cruel da guerra que já matou milhares de pessoas. Denúncias de massacres são constantes. O drama dos civis provocou protestos na Bósnia, que viveu inclusive um massacre bem parecido há 20 anos. Moradores de Sarajevo, jovens e sobreviventes do cerco durante a guerra civil, pediram o fim dos bombardeios em Alepo. E em Paris, outra homenagem: as luzes da Torre Eiffel foram apagadas para chamar a atenção do mundo para a crise humanitária na cidade de Alepo. Paris aderiu à campanha mundial para ajudar a população da cidade, que vive sob fogo cruzado entre as forças do governo Assad e rebeldes. Olha, foi adiada a retirada de civis das áreas controladas por rebeldes em Alepo, que começaria hoje. Ô Guga, não dá para ficar indiferente com o que está acontecendo por lá, principalmente com a situação dos civis cada vez mais crítica. Olha, Sérgio, tem que explicar exatamente o que é Alepo, porque há muita distorção sobre o que vem acontecendo em Alepo. Um lado da cidade é controlado pelo regime do Bashar al-Assad. O outro lado é controlado pelos chamados rebeldes. Esses rebeldes pertencem à Al-Qaeda, na maioria das vezes, com o nome de Frente de Conquista do Levante, antiga Frente Nusra, que é a Al-Qaeda na Síria. Ou pertencem ao Jaish al-Islam, que é o Exército do Islã, um grupo ultra-extremista islâmico do mesmo padrão do grupo Estado Islâmico, também conhecido como ISIS ou Daesh. Então, isso basicamente é como vinha Alepo nos últimos tempos. No lado oeste, controlado pelo Assad, as mulheres com liberdade, cristãos podendo ir à missa e tudo. E no lado leste, controlado pela Al-Qaeda e pelo Jaish al-Islam, basicamente a Sharia, mandava lá mulheres perseguidas e, de fato, o regime do Bashar al-Assad, de forma sanguinária, estava bombardeando essas áreas controladas por jihadistas e terroristas e matando muitos civis. Esses terroristas jihadistas, por outro lado, jogavam bombas pelo lado de Alepo, controlado pelo Bashar al-Assad, que a gente já mostrou imagens em outros momentos. Esse conflito durou anos e agora o Bashar al-Assad conseguiu reconquistar a parte leste de Alepo, controlada pela Al-Qaeda, por jihadistas da Al-Qaeda. Eu acho errado usar o nome rebeldes, rebeldes moderados, jihadistas da Al-Qaeda e jihadistas do Exército do Islã, que queriam transformar a Síria numa Arábia Saudita. O regime do Assad, de forma sanguinária, realmente conseguiu controlar esse lado leste da Síria, e civis estão, como você colocou, no meio do fogo cruzado. Alguns civis cruzam e aí tem relatos que são algumas imagens que eu vi no lado ocidental de Alepo, as pessoas celebrando, os civis chegando de forma celebratória e a população de Alepo celebrando a vitória do Assad. Outras pessoas, outras imagens mostram, não, que estaria havendo atrocidades. Tem duas narrativas. Como a gente sabe, na guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Mas o que dá para deixar claro é que são dois lados numa guerra. Um lado, um regime ditatorial, sanguinário, porém laico, e do outro lado, terroristas, jihadistas, ultra-extremistas islâmicos, que são chamados de rebeldes moderados. Por isso que, por exemplo, o jornalista que usa o nome de Edward Dark, do Al Monitor, que mora em Alepo, é de Alepo, falou que é hipócrita a França fazer isso com a Torre Eiffel, em sintonia com jihadistas que fizeram atentado terrorista em Paris. Não tem diferença. O que fizeram 11 de setembro, eles são Al-Qaeda. No caso de Paris foi ISIS, mas a diferença entre a Frente de Conquista do Levante para o ISIS é muito tênue. Também são pessoas jihadistas que vieram de diferentes partes do mundo. Então o drama em Alepo é muito grande e claro que em Alepo Oriental muito mais do que Alepo Ocidental. Aqui no próprio Em Pauta eu mostrei outro dia uma balada em Alepo Ocidental, os restaurantes abertos, as pessoas indo à universidade, enquanto em Oriental a cena é de destruição total. Se comparar com o Rio de Janeiro, é como se a Zona Sul e a Barra da Tijuca tivessem normais e a Zona Norte e a Baixada Fluminense totalmente destruídas. É mais ou menos assim o que ocorre em Alepo. Não é a primeira cidade, a gente estava vendo Sarajevo também foi destruída, Beirute foi destruída e foi reconstruída posteriormente. Mas tem que ter muito claro isso na Síria, porque eu vejo, sério, eu acompanho a Síria há muito tempo, eu tive mais de 15 vezes na Síria. Existe uma narrativa de que só um lado é mal, que o Assad seria o lado mal, o Assad
Assad e a Rússia seriam mal e que seriam rebeldes bonzinhos em luta da democracia. Não, mantenha a parte. O Assad é mal e a Rússia é mal. Pode manter essa parte, mas não dá para dizer que os rebeldes da Síria sejam bonzinhos. Isso é um atentado contra milhões de sírios que vivem em áreas controladas pelo regime, que são mortos pelos rebeldes. Inclusive, a maior parte dos refugiados sírios fogem de áreas controladas pelos rebeldes, especialmente se as pessoas seguem o cristianismo ou se são muçulmanos mais moderados. Muito difícil encontrar hoje, por exemplo, até almocei com uma pessoa que é de origem cristã ali de Damasco e que estava feliz com a vitória do Assad em Alepo. Muita gente na Síria está feliz com a vitória do Assad em Alepo, especialmente entre os cristãos, entre os alauítas e entre os sunitas moderados. Outros não, acham péssimo. Mas é uma guerra que todos os lados são péssimos. O lado do Assad é péssimo, é uma ditadura sanguinária, e o lado dos rebeldes é péssimo. É Al-Qaeda, é jihadismo ao extremo. São as pessoas que fizeram atentado em Paris, que fizeram atentado do 11 de setembro e que fazem atentados terroristas diariamente em Homs, em Alepo, em Damasco, em Bagdá. Não tem. Daí, só para terminar, Sérgio, só para comparar, os Estados Unidos com as milícias iraquianas estão combatendo o grupo Estado Islâmico em Mossul. É basicamente o mesmo cenário. E estão morrendo civis ali em Mossul nos bombardeios americanos. Também, quando eles saem, as milícias xiitas apoiadas pelo Irã, junto com o exército iraquiano, também cometem atrocidades contra os civis, dizendo que eles pertencem ao ISIS. É a mesma coisa que o regime do Assad faz. Guerra é guerra. Guerra civil é uma tragédia. Todos os lados são péssimos da guerra civil da Síria. Então tem que se solidarizar com os civis, mas de forma alguma com esses rebeldes terroristas jihadistas da Al-Qaeda, do Jaish al-Islam, da Frente Nusra e do ISIS que controlavam a Alepo Oriental, e nem se solidarizar com o regime sanguinário do Bashar al-Assad. Eu li hoje uma notícia assustadora do lado péssimo, como você disse, de Bashar al-Assad, desse regime, em que os moradores de parte ali de Alepo estavam pedindo autorização a religiosos para que matassem as suas mulheres, suas irmãs ou suas filhas, com medo delas serem capturadas e estupradas por... Está exagero? Está exagerando? A imprensa brasileira está com essa informação. Não tem. Sim. Eu acho que é exagero. Sim, tem mulheres que foram estupradas, tudo, mas ali tem uma série de fotos montadas, tem uma série de fake news, imagens que aconteceram na guerra do Iraque, quando os Estados Unidos estavam lá. O regime do Assad está cometendo atrocidades, sim, mas é muito mais complexo do que tudo isso. Há uma ideia de querer transformar os rebeldes em bonzinhos, sendo que esses rebeldes são terroristas, jihadistas, que querem impor a Sharia, transformar a Síria numa Arábia Saudita, decapitando cristãos, e que o Assad, só basta ver que todos os líderes cristãos da Síria apoiam o Assad, e mesmo todos os sunitas moderados. Então, e o Assad sim comete atrocidades, mas o outro lado também. Então, é muito mais complexo. Não tem bonzinho não em uma guerra civil, como não teve na guerra civil do Líbano e como não tem em nenhuma guerra civil. Tomara que essa informação que eu li no Globo hoje, no site do Globo hoje, esteja errada, então, pelo menos isso.